Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com as questões, com a correção das questões do nosso curso avançado de questões objetivas. A aula de hoje é sobre LOA, Lei Orçamentária Anual. Então a gente já passou por princípios, já passamos sobre espécies de orçamento, sobre PPA, sobre LDO e hoje a aula é de LOA. A próxima aula vai ser de créditos adicionais. Para você que ainda não conhece a dinâmica dos nossos vídeos nesse aspecto, como é que eu oriento para que você realmente aprenda a matéria de forma efetiva? Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, primeiro tente fazer os vídeos anteriores. Essa é a primeira orientação. Segunda orientação, antes de começar qualquer vídeo, é importante que você baixe o material no site do 3D Concurso, baixe as questões, certo? Tente fazer as questões para, a partir daí, você realmente conseguir avaliar se o que você respondeu está de acordo com a minha interpretação. Beleza? Então vamos lá. Então a nossa aula de hoje é sobre LOA. Aqui está o nosso procedimento, nossa estrutura, 14 aulas, mais de 7 horas, porque tem aula que demora 30, tem aula que demora menos de 20. O curso é um curso de graça, ou seja, é um curso sem custo para o aluno. A gente faz isso com o maior prazer para realmente passar o refinamento para os alunos para a prova. Então, mesmo quem não fez os cursos do 3D Concursos comigo, vai ter acesso ao material. E no total, nossa expectativa é que sejam mais de 250 questões, certo? Sem mais delongas, vamos partir agora para nossas questões. Nessa aula de hoje vão ser 20 questões. Então, vamos lá, vamos nessa. Julgue os itens a seguir sobre a LOA, em conformidade com a Constituição e com a LRF. A LOA, aqui faltou a LOA, né? A LOA estima a receita e fixa a despesa. Gabarito certo. Isso aqui eu já vou corrigir no material quando você estiver fazendo, quando você baixar o arquivo. 2. O orçamento fiscal é composto pelos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Gabarito também, pessoal. Esse gabarito está certo. Agora, por que eu trouxe essa questão aí? Só para deixar claro. A gente tem aqui a LOA, e na LOA a gente tem o corpo principal, digamos assim. Você tem os anexos. E você tem as informações complementares. Informações complementares. Certo? Aí o que é que acontece? Isso aqui é uma estrutura. Isso aqui são outras estruturas. Isso aqui são outras estruturas. Mas tudo isso aqui faz parte da LOA. Certo? Tudo isso aqui faz parte da LOA, mas o que está aqui não faz parte do corpo principal da LOA e os anexos não faz parte do corpo principal da LOA. Quem é que está no corpo principal da LOA? Aí é que a gente vai ter o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. E o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, que dentro do orçamento fiscal e Seguridade Social você vai ter a administração direta, você vai ter as autarquias, você vai ter as fundações públicas e você vai ter as empresas estatais dependentes. E no orçamento de investimento você vai ter as empresas estatais independentes. Certo? Qual é a grande questão aqui? É que quando você domina esse esquema e você é confrontado com um conceito que está na própria Constituição, que é o que a gente acabou de ler, alguns alunos entendem que talvez tenha um erro aqui. Mas não tá nada errado, porque, como eu falei, isso daqui, pessoal, é cópia do que está no artigo 65 da Constituição. Ou seja, o orçamento fiscal é composto pelos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ou seja, quando o legislador coloca indireta, ele não está falando que são todas as entidades da administração indireta que estão no orçamento fiscal. Isso aqui está certo, porque está escrito na Constituição,
Mas qual é a sua interpretação? Quais são as entidades da administração indireta que estão no orçamento fiscal? Autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Certo? Então aqui está certo. Então aqui está certo e aqui está certo. 3. O orçamento de investimento é composto pelas empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Isso aqui também está certo, é cópia do artigo 65. Questão 4. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados? Ou seja, quem é que é vinculado ao orçamento da Seguridade Social? Só para completar aqui. Aqui a gente vai ter saúde, a gente vai ter assistência e a gente vai ter previdência. Então, se a gente está trabalhando com o orçamento da saúde, todo o orçamento da saúde, todo o orçamento da assistência social e todo o orçamento da previdência social, esses 3 orçamentos juntos, eles formam o orçamento da Seguridade Social. Então aqui está certo, sem nenhum problema. Lembrando que dentro do orçamento da Seguridade Social eu vou ter quem? A administração direta e algumas unidades da administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Por exemplo, um exemplo de uma autarquia que está na Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social, que é uma autarquia. Questão 5. A reserva de contingência é obrigatória, verdadeiro, e o seu valor mínimo é de 1% da receita corrente líquida, falso. Aqui está errado. Por quê, pessoal? Porque a reserva de contingência, o montante dela, que é o percentual na verdade, mas na prova se vier montante você marca certo, porque é o que está escrito na LRF, o montante / percentual da receita corrente líquida, ele é definido pela LDO. O importante é que tem que ter um percentual. Só que não diz, a LRF ela não amarra qual é esse percentual. Não diz se tem que ser 0,1, se é 1%, se é 2%, se é 3%. Então, isso é uma pegadinha. A reserva de contingência é obrigatória, só que esse valor não pode ser igual a 0, ele tem que existir. Só que não tem estabelecido qual é o limite mínimo da reserva de contingência. Por isso que a questão está errada. Questão 7. A LOA possui como anexo obrigatório, vírgula, o demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Verdadeiro. Lembrando que isso aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama anexo, é o anexo das renúncias. É o anexo das renúncias. Renúncias de receita. É esse anexo que a gente acabou de ler na questão. Renúncia de receitas. Beleza? Seria isso aí. A LOA possui como anexo obrigatório demonstrativo de compatibilidade dela com o anexo de métodos fiscais. Verdadeiro. Esse é outro anexo. É o anexo de compatibilidade com o anexo de metas fiscais. Seria isso daí. Próximo. Questão 8. Os orçamentos dos conselhos profissionais integram a LOA da União. Os orçamentos dos serviços sociais autônomos integram a LOA da União. Os orçamentos das ONGs com que a União realiza convênios integram a LOA da União. Pessoal, está tudo errado. Todas essas 3 questões estão erradas. Sabe por quê? Ó, isso aqui, por exemplo, é a LOA da União. Quem é que está fora da LOA da União? Os conselhos profissionais, os conselhos, Sistema S e ONGs. Ou seja, quando eu falo que integra a LOA, preste atenção, quando eu falo que algo integra a LOA, é porque esse algo, ou ele faz parte da administração direta, ou ele é uma autarquia federal, ou é uma fundação pública, é uma empresa estatal dependente, ou uma empresa estatal independente. O que é que acontece? ONG é uma entidade privada sem fins lucrativos. A União pode até fazer convênios com as ONGs, mas a ONG ela não integra a LOA. Quem integra a LOA são os ministérios ou as unidades que fazem convênios com a ONG. Beleza? Sistema S. O Sistema S não se enquadra aqui, porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Não tem correspondência aqui, então também está fora. Mesmo que o Sistema S arrecade contribuições de forma coercitiva. E aí o último item que eu comecei de baixo para cima seria as
os conselhos profissionais. Aí os conselhos profissionais, digamos que eles seriam exceção. Eles são autarquias federais, mas eles são órgãos autônomos. Eles têm independência orçamentária e financeira. Eles não estão na LOA. Mas por eles arrecadarem recursos públicos de forma coercitiva, eles elaboram orçamentos próprios, eles publicam esses orçamentos na internet e eles estão sujeitos à auditoria anual de contas do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União por determinação do Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, a questão 8, 9 e 10, todas as três, certo? Estão erradas porque nenhum desses três elementos fazem parte da LOA. Questão 11. Os fundos de incentivos fiscais integram o orçamento fiscal. Falso. Os fundos de incentivos fiscais eles vão estar aqui, ó. Fundos de incentivos fiscais. Exemplos de fundos de incentivos fiscais. Finan e Finor. Lembrando que os fundos de incentivos fiscais não se confundem com os fundos constitucionais, que são esses aqui, ó, que estão dentro do orçamento fiscal. Então, dentro do orçamento fiscal, eu vou ter aqui ó, o FNE, o FCO e o FNO. Ou seja, nos fundos de incentivos fiscais, o dinheiro nem entra na conta única. Nesses três fundos aqui, o dinheiro entra na conta única. Se for dinheiro decorrente do imposto de renda ou do IPI, 3% da arrecadação do imposto de renda ou do IPI vai para cá. Aqui não. Aqui o FINAM e o FINOL ele é constituído a partir de tributos federais, não necessariamente o IR, que é o imposto de renda, e o IPI, certo? E eles são administrados por bancos públicos federais. No caso do FINAM, seria o Banco da Amazônia S.A. Beleza? Então, por que a questão está errada? Porque os fundos de incentivos fiscais constam na LOA como informações complementares. O PPA, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social terão entre as suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Qual o erro da questão? Não é o orçamento da Seguridade Social, é o orçamento de investimento. Então a questão 11 está errada e a questão 12 está errada. E aí uma dica, como é que eu associo isso na prova? Por que não seria Seguridade Social? Porque a Seguridade Social você não pode utilizar nenhum critério de, digamos assim, diferenciação. Porque, por exemplo, a Seguridade Social ela é universal e é igualitária para todos. Então você não pode querer reduzir desigualdades, segundo o critério populacional, para a saúde. A saúde ela deve ser usada de forma uniforme, ampla, universal. Por isso que Seguridade Social não entra aqui. Então, errado. Os recursos da Seguridade Social da União, Estados e municípios são gerenciados de forma integrada na LOA federal. Falso. São gerenciados na LOA do respectivo ente. Errado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, algumas dicas, né? Vamos pegar o orçamento da saúde. A União ela aloca recursos para a saúde e para isso ela conta com as contribuições sociais, ela conta com recursos do orçamento fiscal e conta com as receitas próprias dos órgãos que fazem parte integral da Seguridade Social. Sim, existem órgãos que estão integralmente na Seguridade Social. Por exemplo, o Ministério da Saúde, porque só cuida de saúde. Por exemplo, o Instituto Nacional de Seguridade Social, porque só cuida de Previdência Social. Essa é a primeira parte. Agora, o que é que acontece aqui? Ó? Na LOA do respectivo ente. Na prática e na teoria, o que é que acontece? Cada ente, vamos pegar os estados e os municípios. Os municípios devem aplicar pelo menos 15% dos seus impostos em saúde. E os estados devem aplicar 12% dos seus impostos em saúde. Ou seja, uma parte dos impostos já vai direto para a saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que pelo menos todos os entes da federação têm orçamento da saúde. Se todos os entes da federação têm orçamento da saúde, então todos os entes da federação têm orçamento da Seguridade Social.
Como cada ente tem sua própria LOA, porque a LOA ela tem que ser submetida ao legislativo daquele ente, certo? Não tem essa historinha que eu contei aqui de a LOA da União integrar os recursos de todos os entes. Não, cada ente vai ser responsável por gerenciar os seus recursos para cobrir os gastos com saúde, por exemplo. Ao cumprir os gastos com saúde, esse ente está cumprindo os gastos com a Seguridade Social, então não tem essa história de forma integrada de recurso. O que existe é autonomia orçamentária e financeira para cada ente da federação. Por isso que aqui está errado. Questão 14, 15 e 16. O orçamento da saúde está fora do orçamento fiscal. Verdadeiro. Por que ele está fora? Porque quem é que está fora do orçamento fiscal? Vamos aqui para o nosso quadro. Olha, quem está fora do orçamento fiscal, presta atenção, o orçamento da Seguridade, o orçamento de investimento. Quem está fora do orçamento fiscal? Os anexos da LOA. Quem está fora do orçamento fiscal? As informações complementares. Então, quem é que está fora do orçamento fiscal? Orçamento de investimento. Quem é que está fora do orçamento fiscal? O orçamento da Seguridade Social. Agora, o orçamento da Seguridade Social ele é composto por quais orçamentos? Saúde, assistência e previdência. Então, quando eu falo que o orçamento da saúde está fora do orçamento fiscal, isso aqui está certo. O orçamento da cultura está fora do orçamento fiscal. Isso aqui está errado. Não está fora, certo? Por que não está fora? Porque cultura não tem nada a ver com Seguridade Social, cultura não tem nada a ver com orçamento de investimento, cultura realmente está no orçamento fiscal. As despesas operacionais das empresas estatais independentes constam na LOA. Outro erro. Isso aqui é importante. Ó. Dentro do orçamento de investimento, a única despesa das empresas estatais independentes que vai estar no orçamento de investimento são as despesas com investimento. Existem 3 grupos de despesas que são consideradas despesas com investimento para fins de LOA. Aquisição de imobilizado, benfeitorias feitas em bens da União e obras, serviços de infraestrutura, certo? Concedidos pela União àquela empresa estatal independente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Infraero. A Infraero é uma empresa estatal independente. Quando a Infraero constrói um novo aeroporto, quando a Infraero faz uma obra de benfeitoria no aeroporto, aquela despesa da Infraero entra como despesa do orçamento de investimento. Certo? Então, por que aqui está errado? Porque não seriam as despesas operacionais, seriam as despesas com investimentos. Beleza? Questão 17, 18, 19 e 20. Todas as despesas das empresas estatais dependentes constam na LOA. Aí, aqui já é diferente, aqui está verdadeiro. Por quê? Porque a empresa estatal dependente, ao entrar no orçamento fiscal e seguridade social, ela entra de corpo e alma. Ela está totalmente ali dentro. Questão 18. As despesas primárias do orçamento de investimento afetam as metas de resultado primário. Falso. Essa questão aqui é radical. Eu vou explicar por quê. Ó. A LRF, ela se aplica para quem? A LRF, ela só se aplica para isso aqui, ó, para o orçamento fiscal e seguridade social. Aqui não tem LRF, ou seja, as regras da LRF não se aplicam para o orçamento de investimento. Só que tem um detalhe. Quem criou o sistema de metas fiscais de resultado primário e resultado nominal foi a LRF. Então, se o orçamento de investimento ele não está abrangido pela LRF, e se foi a LRF que criou o regime de metas fiscais de resultado primário e resultado nominal, o resultado, o desempenho das despesas do orçamento de investimento não afetam o resultado primário. Por isso que aqui está errado, aqui deveria ser não afetam. As receitas de concurso prognóstico e a contribuição social sobre o lucro líquido devem ser aplicadas em saúde, assistência ou previdência social. Verdadeiro. No entanto, as contribuições sociais previdenciárias somente podem ser aplicadas em despesas previdenciárias. Verdadeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tirando a contribuição do salário de educação, que vai para o orçamento fiscal, as demais contribuições sociais conhecidas, elas vão para o orçamento da Seguridade Social. No entanto, dessas contribuições sociais, tem uma contribuição, que é a contribuição social previdenciária patronal e do empregado, que essa contribuição previdenciária patronal ela só pode ser aplicada para despesas previdenciárias. Ela só pode ser usada para pagar aposentadoria ou pensão. Ela não pode ser usada para outra coisa. Porque se você começar a desviar esse recurso para outras coisas, o que, é que vai acontecer? Vai aumentar o déficit da Previdência. Certo? Então, por isso que aqui está certo. 20. Caso a LOA não seja aprovada até 22 de dezembro, a sessão legislativa não pode ser encerrada. Fácil. Ela pode ser encerrada. Por isso que aqui está errado.
A gente não pode confundir essa regra, essa penalidade institucional com a regra da LDO. Se a LDO não for aprovada até 17 de julho, aí sim, a sessão legislativa não é interrompida, ou seja, o primeiro período não pode ser encerrado até a aprovação da LDO. Para a LOA e para o PPA, não tem essa regra de restrição. Beleza, pessoal? Então, por isso que aqui está errado. Com isso, a gente encerra as questões aqui sobre LOA, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre créditos adicionais. Vamos trazer umas questões aí bem radicais aí para você. Até breve, fique com Deus.